Nelson não só surgiu em Goiânia como um verdadeiro goianiense, mas também cresceu em Cristalina e, há 20 anos, decidiu se instalar em Lusiânia, formando uma relação quase de casamento com a região. Pode-se dizer que ele tem mais raízes aqui do que algumas árvores do lugar. Antes de assumir as rédeas da política, Nelson andou de jaleco branco pelo mundo farmacêutico e se aventurou no emocionante setor de seguros, onde a única coisa que ele tinha que proteger eram os veículos. E não era só de pessoas que se esqueciam onde estacionaram. Desde pequeno, o interesse de Nelson pela política era palpável, influenciado pela sua família e pelas várias campanhas em que participou. Embora inicialmente não pensasse em se candidatar, ele deve ter se olhado no espelho e pensado: "Ei, eu posso fazer isso." Em 2016, este intrépido aventureiro decidiu se lançar na política como candidato a vereador. Mesmo com o revés da derrota, essa experiência foi como um bootcamp político onde ele aprendeu mais do que em qualquer sala de aula. Foram lições que moldaram sua visão e o prepararam para batalhas futuras. Agora, falando sobre a relação do presidente Jair Bolsonaro com o PSL, é como uma novela mexicana. Tensões, reviravoltas e um enredo que frequentemente leva à desintegração do partido. E, vamos combinar, isso definitivamente não é o que os candidatos locais esperavam para suas trajetórias eleitorais. A traição é sempre um tema espinhoso, especialmente quando um vereador eleito pelo PSL muda de lado em busca de apoio. A lealdade política é tão importante quanto suas senhas de Wi-Fi. E temos que admitir, é frustrante quando amigos traem a confiança que construímos a duras penas. Essa traição política do vereador deixou o grupo em um verdadeiro clima de descontentamento. Era como esperar pelo seu amigo que nunca aparece para a festa, mesmo depois de prometer que viria. Isso gerou uma frustração geral, quase como quando você espera uma pizza e ela chega fria. O relacionamento do vereador com figuras políticas influentes é um tópico interessante. Afinal, quem não gostaria de pedir recursos para o seu município? É como tentar ganhar um prêmio na loteria. Quando bem feito, pode trazer benefícios significativos e deixar a cidade mais rica do que a conta de luz do mês passado. E falando em transparência, a falta dela na política local é como um peixinho dourado. Você sabe que ele está lá, mas não consegue ver muito bem. Infelizmente, o prefeito e outros líderes frequentemente se apropriam dos méritos dos recursos que não são exatamente suas conquistas. Isso leva a uma desconfiança do povo que, acreditem, é bem justificável. A dificuldade em obter fundos para projetos essenciais, como a construção de praças, ilustra o talento de alguns para o planejamento, ou a falta dele. A burocracia, às vezes, parece competir com um personagem de filme de terror. Aparece sem avisar e impede qualquer tipo de progresso. Uma ideia que poderia mudar o jogo seria implementar um aplicativo cidadão. Pense nisso. A comunicação entre a população e a administração seria mais fácil do que pedir comida pelo celular. Melhoria na transparência e na eficiência. Sim, por favor. A fiscalização dos vereadores é fundamental, como um gato em cima de uma prateleira alta. Eles precisam garantir que as promessas feitas nas campanhas sejam cumpridas. E não estamos falando de promessas de "eu vou te ligar", que nunca se realizam. Mas olha, isso não é bem o que está rolando. Os vereadores estão deixando de lado a fiscalização e a busca por recursos para a cidade como quem esquece a mochila na faculdade. Com isso, a população fica sem aquele suporte adequado que merecem. A desconexão entre representantes e a comunidade é um verdadeiro quebra-cabeça. A política em Lusiânia está mais parecendo uma prática de assistência social do que um mobilizador de desenvolvimento e infraestrutura. Cidadãos estão de olhos arregalados, querendo mais e esperando que seus líderes se comportem como tal. Isso gera um descontentamento quase palpável, como um queijo estragado no armário. A falta de investimentos e de um planejamento de longo prazo está criando um cenário de estagnação econômica. É como tentar encher um balde furado, não adianta nada. A cidade não consegue atrair empresas e, consequentemente, a qualidade de vida fica tão baixa quanto a conta do café na cantina. Olha só, pequenas cidades na Europa estão se saindo bem com transporte gratuito, mas no Brasil é um desafio da NASA. Com tantas linhas e uma população crescente, os custos são mais altos do que a montanha de trabalhos que você ainda não começou. Ao comparar os custos do transporte entre diferentes cidades, fica evidente que, sem subsídios, as tarifas simplesmente não cobrem os gastos operacionais. É como tentar fazer uma dieta saudável com um pacote de batatas fritas ao lado. Não vai dar certo. A crise de infraestrutura em várias cidades brasileiras, como a falta de internet, é uma barreira que limita o desenvolvimento industrial e, claro, a possibilidade de atrair novos negócios. Isso afeta a economia local como um amigo que só aparece para pedir favor.
Eventos regulares no Parque Ecológico poderiam ser a cerejinha do bolo para atrair mais visitantes e promover a cultura local. A prefeitura precisa aproveitar essa oportunidade e fazer do parque o lugar mais badalado da cidade, tipo festival de música, mas sem a grama alta e os banheiros sujos. Reativar espaços públicos, como praças e teatros, é fundamental para eventos culturais. Isso não só promove a interação social, como também cria oportunidades de lazer e diversão. Afinal, quem não ama um bom show ao ar livre, com aquele cheirinho de pipoca no ar? A colaboração entre o setor público e o privado pode se tornar a salvação da lavoura, trazendo eventos e cultura para a cidade. Parcerias são como relacionamentos felizes, precisam de suporte mútuo para prosperar. E quem não quer mais diversão na cidade, não é mesmo? A insatisfação com o atendimento hospitalar é tão comum quanto ver memes de gatos na internet. Muitos cidadãos enfrentam dificuldades para conseguir serviços de saúde adequados. E isso é um sinal claro de que melhorias precisam ser feitas, e rápido. Os patrocinadores do evento, como a Pizzaria de Roma e a Pamonharia Cantinho da Pamonha, são os verdadeiros heróis locais. O apoio deles é fundamental para a economia, principalmente durante períodos eleitorais. Sem eles, a festa não teria tanto sabor. Literalmente. A vice-prefeita Ana Lúcia está na mira como uma forte candidata, possuindo um capital político considerável. Sua popularidade em ascensão pode ser a chave para influenciar as próximas eleições. Muitos a veem como uma alternativa válida à gestão atual. Quem sabe ela possa ser a heroína que a cidade esperava. Discutir a importância de candidatos com histórico político é como falar sobre a receita do melhor bolo. Todos querem saber. A experiência e a trajetória política são fatores que podem influenciar e muito no resultado das eleições. Afinal, quem não quer alguém que já sabe o que fazer? Mas a falta de apoio político e a necessidade de um grupo forte são essenciais para Ana brilhar nas próximas eleições. Ela precisa juntar uma equipe que funcione como um time de super-heróis para ter chances reais de vitória. O que seria dos Avengers sem seus aliados, não é mesmo? A cultura de troca de benefícios por votos é um problema que ainda assombra a política. Isso cria uma onda de desconfiança que faz com que os cidadãos se perguntem se podem realmente confiar nos políticos. É como escolher entre cheeseburger ou hot dog, sempre uma escolha difícil. E não podemos esquecer da importância das amizades políticas e alianças estratégicas, como as que Nelson tem com Michele Bolsonaro. Essas conexões são tão essenciais quanto o Wi-Fi para um estudante universitário. Sem elas, a vida política fica bem mais complicada. Analisar a situação de Bolsonaro é tão crucial quanto saber onde está a cafeteria mais próxima. Especialmente com as várias questões legais e políticas em sua frente. A possibilidade de inelegibilidade é discutida, mas muitos acreditam que isso não vai acontecer, como acreditar que os exames finais desaparecem. A crítica à gestão atual de Lusiânia é um alerta. Faltam investimento e planejamento, e a expectativa é que a direita se una para melhorar a administração pública nas cidades. Todos esperam por um super-herói que faça diferença, mas até agora só vemos vilões. A falta de apoio dos vereadores para o prefeito é como um time jogando sem goleiro. Sem essa parceria, fica difícil implementar mudanças significativas na cidade. É preciso discutir como renovar essa relação e trazer novos representantes que realmente queiram jogar para vencer. A crítica à atual administração destaca problemas como saneamento básico e transporte público. Esses temas são tão essenciais que, se fossem celebridades, eu diria que precisam de um contrato com um bom agente, pois estão sempre na lista dos mais procurados pela população. E olha, conscientizar a população sobre a política local é mais importante do que muitas pessoas imaginam. Mudar a mentalidade da sociedade é crucial para exigir melhorias e, principalmente, responsabilidades dos políticos. Um povo bem informado é como um estudante que estuda, tem mais chances de passar. Os moradores enfrentam problemas com a assistência social, onde a prefeitura se torna um prolongamento das contas de serviços públicos. Isso gera uma dependência que não faz bem a ninguém, como aquele amigo que vive na sua casa sem pagar aluguel. E a cidade também carece de iniciativas de turismo. Com uma secretaria de turismo ineficaz e atrações como a Praça das Três Bicas abandonadas, o crescimento econômico fica mais difícil do que achar um lugar para estacionar na hora do rush. É necessário valorizar o potencial turístico de Lusiânia, considerando sua proximidade com Brasília e suas características singulares. Um pouco mais de marketing e divulgação poderia fazer maravilhas para atrair os visitantes, como um bom banner em uma feira. E é fundamental desburocratizar a administração pública. Permitir um governo mais ágil e focado em investimentos essenciais é o que precisamos.
Desde gastar menos até arrecadar mais, tudo é questão de organização e, claro, um pouco de paciência. O potencial econômico de Lusiânia é considerável, e é hora de atrair indústrias e desenvolver um portfólio que mostre suas capacidades logísticas e turísticas. A cidade tem muito a oferecer, e quem sabe ela possa ser a próxima estrela no céu dos negócios. Por fim, conscientizar a população sobre política é crucial. Incentivar os cidadãos a se informarem sobre candidatos e suas propostas pode fazer a diferença nas eleições. Afinal, um eleitor bem informado tem mais chances de fazer suas escolhas valerem a pena.